Seja muito bem-vinda a este canal, especialista do emagrecimento. Aqui nesse canal nós falamos sobre estratégias para emagrecer definitivamente 10 quilos em 35 dias. Eu sou Joyce Alves e o tema de hoje é Vire o jogo, vença a procrastinação e conquiste o corpo dos seus sonhos. Já pega logo aí um caderninho, pega uma caneta, deixa aí do lado, coloca uma água, porque hoje o bicho vai pegar. Já pega, manda aí o aviãozinho convidando o pessoal que vocês acham que esse assunto aí pode interessar sobre procrastinação, que vive, para aquela amiga que vive procrastinando. E a questão é a seguinte: eu fiquei um tempo afastada aqui da internet porque eu tive uns problemas pessoais o ano passado. E aí eu me afastei. Esse tempo que eu me afastei era para ter sido aí no máximo um mês. E na verdade já fazem 8 meses que eu estava afastada. Por quê? Porque eu estava procrastinando voltar ao meu trabalho aqui nas redes sociais. E aí, por um tempo, eu fiquei inconsciente disso, mais ou menos, na verdade, né? Então, esse tempo foi de 8 meses. 8 meses só seguindo o fluxo. Ah, é assim mesmo. Amanhã a gente começa, semana que vem a gente começa, o mês que vem, sabe como é que é, né? Aliás, você passou por um momento assim tão difícil. E quando eu percebi que isso estava acontecendo, já que esse trabalho é um trabalho que eu gosto de fazer, isso me encheu de uma grande tristeza. E depois eu senti raiva. E essa raiva, ela despertou dentro de mim a força necessária para mim entrar em ação. E também um senso de urgência de trazer isso aqui para compartilhar com vocês, para ajudar também para quem está aí nesse sofrimento com a procrastinação, que não consegue dar andamento na vida, porque não consegue sair do lugar, né? Então responde aí para mim, de 0 a 10, quanto é importante para você vencer a procrastinação? Porque eu sempre pergunto para minhas alunas, eu sempre pergunto para minhas pacientes qual que é a maior dificuldade que elas têm em conseguir emagrecer. E 99% das respostas está sempre relacionada à procrastinação. 10, né, Kília? Atrapalha muito. Pois é. Então, as respostas estão sempre relacionadas à procrastinação, mesmo quando o assunto é compulsão e ansiedade. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê, tá? Na verdade, a ansiedade e a compulsão significa que a pessoa não está tendo controle sobre a sua vida. E ontem eu também fiz uma enquete aqui nos stories do meu Instagram, e a primeira pergunta que eu fiz foi: você acredita que você tem o controle sobre a sua vida? E nessa primeira pergunta, a maioria das pessoas que respondeu disse sim, eu assumo o controle da minha vida. E eu quero que você pare aí agora um pouquinho e reflita. Será? Você acredita mesmo nisso? Você ao menos controla o seu corpo físico? Será que você controla? Será que você tem controle sobre a sua vida, sobre o que acontece com você? Será que você escolhe para onde você vai todos os dias? O que você vai fazer? Será? Você acredita mesmo que você passa assim o dia inteiro consciente das suas próprias escolhas, das suas ações, da sua própria vontade? As decisões que você vem tomando aí dia após dia, elas são coerentes, baseadas na sua vontade e na sabedoria da sua alma, da sua consciência? Ou será que você estava igual eu estava, inconsciente, só seguindo o fluxo? Igual canta aí a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Então, você já parou para pensar que a procrastinação, ela não é uma simples hesitação em agir, mas ela é uma verdadeira ladra, assassina de sonhos. Ela é igual aquele ladrão que entra sorrateiramente, assim, furtivamente na nossa vida, vai roubando a nossa alegria, rouba a nossa autoestima, e as consequências são as mais diversas possíveis, né? Quem aqui já não tirou uma nota baixa na escola porque preferiu ir brincar ou fazer qualquer outra coisa? Ou já na faculdade ou nos estudos, deixou ali de lado porque queria ir para a festa e começou a enrolar, enrolar e não estudou para a prova. Só pegou o caderninho ali no último minuto. Quem já fez isso? Quem já reprovou de ano porque ficou procrastinando? Quem já perdeu o emprego por causa da procrastinação? Ou às vezes até está desempregado, não consegue arrumar um emprego porque fica procrastinando mandar aquele currículo,
fazer aquela entrevista, entrar em contato com aquela pessoa, né? Conta aí para mim nos comentários. O que a procrastinação já roubou de você? Ela roubou ultimamente a minha paz. Eu estava super infeliz. Até porque quando você começa a procrastinar numa coisa, as outras vai junto também. E você? O que a procrastinação já roubou de você? Então, o que ela já roubou de você? Quem aqui tem problemas sérios de saúde, inclusive ganho de peso, obesidade, porque fica adiando começar a dieta, adiando começar os exercícios, né? Mesmo tendo pago a academia o ano inteiro, faz só um dia, uma semana, às vezes um mês, e depois passa todo o resto do tempo sem aparecer. Mesmo levando prejuízo financeiro, né? Mesmo levando prejuízo financeiro. Mesmo que a saúde dependa disso. Mesmo que a sua alegria, a sua disposição está ali esperando, aguardando, e ela também depende disso. E quem já perdeu toda a sua autoestima, toda a sua confiança, porque vive prometendo que vai começar, agora eu vou, e não sai do lugar. Não consegue tirar a bunda da poltrona, não consegue fazer o que tem que ser feito. Vocês estão percebendo a seriedade dessa questão? As consequências vai desde um péssimo desempenho na escola, nos estudos, nos cursos, nos aprendizados, a problemas de relacionamento, de desemprego, aumento de estresse, das taxas de doenças mentais, ansiedade e depressão, como também física, como obesidade e muitas outras aí. E tem até uma outra tipo de procrastinação, que ela é mais passiva, que é, sabe aquela pessoa que quando ela tem que fazer alguma coisa, ela começa a ter dor de cabeça, tem dor de barriga, tem ziquezira, começa a se coçar para todo lado, não consegue fazer, nada deixa ela fazer, né? Então, por aí vai uma série de problemas que pode causar aí dessa forma também. Então, essa procrastinação, ela é uma verdadeira assassina. Ela mata a sua motivação, sufoca a sua determinação, enterra os seus objetivos, seus sonhos numa montanha de desculpa e adiamento, e ela aprisiona a nossa alma. Então, você às vezes imagina aí começar sua jornada de emagrecimento, né? Fica toda feliz, empolgada de ter aquele corpo saudável, um tanquinho ali, a barriguinha sarada, magrinha. E às vezes você ainda chega até a traçar planos, define metas, se matricula num curso. Mas daí a procrastinação entra, começa a sussurrar no seu ouvido, dizendo que amanhã a gente faz, né? Amanhã, para que fazer hoje? Vamos deixar para amanhã. Chega amanhã, deixa para segunda, tem pressa não. Você já faz tanta coisa, tá bom, né? Vamos ficar aqui quietinha, vamos descansar mais um pouquinho, e assim ela vai te roubando, dia após dia. Mas e se eu lhe dissesse que é possível você reverter esse jogo? Que você pode sim assumir o controle da sua vida. Você pode vencer essa praga dessa procrastinação. Você pode estar perguntando, Joyce, é um milagre? É um milagre? Não, é método, é estratégia. Mesmo que você já tenha tentado de tudo e fracassado. Mas se você não tivesse um pouquinho de fé, de esperança, você não estaria aqui também. Mesmo que você não tenha apoio do seu esposo, da sua mãe, da sua família, seja lá de quem for, você pode sim virar esse jogo. Joyce, serve para outras áreas da vida? Serve para qualquer meta que você tenha. Mas hoje você precisa entender da onde ela vem, qual é a função dela, qual que é o papel da procrastinação. O que ela quer? Mas qual que é o primeiro passo, então? O que a gente precisa fazer? Nós já sabemos que a procrastinação, ela é uma ladra. Eu quero muito que vocês pensem nisso, e se vocês estão com um caderninho aí, anota aí, ó, procrastinação igual a ladrão, a ladra, porque ela rouba, ela aprisiona a sua alma. Então, quando você pensar em procrastinação, já vê ela aí com uma de mascarada, apontando uma arma para você e veio para te roubar e para levar aquilo que você tem de melhor, tá bom? Já pensa nela como uma ladra. Mas para que a gente possa neutralizar um ladrão, um inimigo, primeiro, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quem ele é. Porque muitas vezes o ladrão está debaixo da nossa cara, né, bem ali debaixo do nosso nariz, e a gente não sabe quem ele é. Verdade ou não, gente? Quando eu era adolescente, nós morávamos numa casa bem simples lá numa cidade chamada Cacoal, em Rondônia. Essa era uma casa simples mesmo.
A cerca dela em volta era cercada com aquelas madeirinha, aquelas cercas tipo gradeado de madeira, tipo grade assim bem baixinha. Do lado esquerdo dessa casa mudou para lá um pessoal. Morava lá umas 5, 6 pessoas, não lembro bem direito, entre rapazes e moças. E esse pessoal morava ali e a gente fez amizade com eles. De vez em quando conversava pela cerca, que era baixinho, né? A nossa casa a gente não preocupava muito com a segurança, porque era sempre ali muito tranquilo e tal. E o que que aconteceu? Tinha uma dessas moças que de vez em quando ela ia lá em casa. Ela aparecia, ficava ali, mas eu não frequentava a casa deles, não. Mas de repente começou a sumir coisas lá de casa. Começou a sumir roupa do varal, calçado que a gente deixava na porta, até começar a sumir objetos maiores e mais caros de dentro de casa. E aí, às vezes, eu chegava e perguntava para ela, poxa, sumiu umas coisas aqui em casa. Você não percebeu, assim, se tinha alguma coisa errada, alguma pessoa diferente perto da casa, tal? E eles, não, a resposta era sempre a mesma. Não vi nada, não. Passado algum tempo, deu um rolo nessa casa e algumas dessas pessoas foram presas e outros fugiram. O que aconteceu foi que a polícia entrou ali e a casa foi toda revirada. A casa deles ficou exposta, as coisas jogadas para fora, e veio vizinho, gente que também tinha sido roubado. E as nossas coisas, adivinha onde estava? Exatamente lá. Eles tinham roubado. Conhecia a casa, conhecia os nossos costumes, conhecia os nossos hábitos, sabia o que tinha dentro de casa, né? Então eles eram os criminosos. Ou seja, o inimigo estava na cara e a gente não sabia. A gente tinha conhecimento do que estava acontecendo, sabia que tinha um ladrão, mas não sabia quem era. Porque se a gente soubesse, teria tomado as devidas providências, né? Para quê? Para neutralizar essa ação deles. E o que que é procrastinar? É quando você deixa de fazer alguma coisa que você se propôs para fazer daqui a pouco, para fazer amanhã, semana que vem. É aquilo que você tem condição de fazer nesse momento e você não faz, mesmo sabendo que pode te prejudicar lá na frente. Mas saiba que você não está sozinha. Você não está sozinho. Esse é um tema tão atemporal que até os filósofos gregos, como Sócrates e Aristóteles, eles têm uma palavrinha para descrever esse comportamento. Chama acrásia, que significa estar sempre agindo contra o seu melhor juízo. É quando você faz aquela coisa sabendo que deveria estar fazendo outra. Ou seja, corresponde à falta de controle. A falta de controle sobre as suas atitudes. E essa é uma condição totalmente humana. A todos nós, seres humanos. Lógico, tem uns que procrastinam mais, outros procrastinam menos, né? Às vezes, em determinado momento é mais, outros não. Mas a pergunta é, por que eu continuo procrastinando? Apesar de saber que isso é ruim para a minha vida. E mesmo assim, eu não consigo parar. Eu não consigo parar e fazer o que eu tenho que fazer. Para responder essa pergunta e te explicar de uma forma assim mais resumida, para que você entenda, a dinâmica é mais ou menos assim. Para realizar uma tarefa, seja ela qual for, nós nos baseamos naquilo que nós podemos controlar, aquilo que nós temos conhecimento de acordo com as nossas experiências. Mas, para fazer isso, também nós dependemos de quê? Nós dependemos de motivação. A motivação já é alimentada pelo nosso desejo de conseguir alguma recompensa. Por exemplo, eu quero emagrecer, né? Eu quero emagrecer 10 quilos. Aí eu traço lá as metas e tudo, mas eu tenho como referência que eu não tenho controle sobre isso, porque eu nunca consegui atingir aquele resultado e ficar lá, né? E a recompensa é o quê? Talvez eu entrar naquele biquíni para ir para fazer aquela viagem, para ir, sei lá, para um clube, entrar naquele vestido para uma festa, não sei qual que é o seu objetivo de emagrecimento, para ter mais saúde, essa é a recompensa. Só que essa recompensa eu só vou conseguir se eu fizer o que tem que fazer, se eu completar a tarefa, né? Só que entre essa questão de fazer e de conseguir essa motivação, tem algumas coisas aí que entram na contramão, que é a ansiedade, o medo. E na questão do medo aí, são vários tipos de medo, vários, que nós não vamos entrar nesses detalhes hoje, nós vamos deixar isso aí para uma outra live, tá bom? Então, se eles, o medo e a ansiedade, eles entram em cena,
eles acabam adiando as nossas tarefas. E aí, ó, ponto final, né? Ponto final, fim de jogo, fim da linha. Eu preciso, então, de motivação e essa motivação foi bloqueada pelo medo. Então, o nosso corpo começa ali a se defender, que é procrastinar. E é aí, então, que entra a questão da procrastinação. Resumindo, então, a procrastinação ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo, do nosso ego. E a melhor maneira de compreender esse assunto é você imaginando que você tem aí dois eus. Alguns chamam de self, né? No coach a gente chama de self 1, self 2, né? Eu inferior, ego, eu superior, consciência, centelha divina, nossa essência, né? E elas estão sempre ali, o tempo todo dentro de cada um de nós. Eu vou chamar aqui de ego, tá? O ego, lembrando que self 1, eu inferior, né? Corpo, tá? Eu vou chamar aqui de ego e de corpo para ficar mais fácil aí o nosso entendimento, tá? E vou chamar de consciência e essência o nosso eu superior, a nossa centelha divina. Então, elas estão sempre ali em diálogo na mente humana. Sabe? Aquela conversinha interna que a gente tem, que fala, tem pessoas que falam até sozinho, né? É uma loucura. Ela mesma fala, pergunta, ela mesma responde, né? Só que tem um problema. Se essas conversas, elas forem bem direcionadas, ela pode nos levar a ter grandes resultados na vida. E o contrário também é válido. Se elas não forem bem direcionadas, e às vezes é muito mal direcionada, né? A gente está em decadência. A gente não consegue, fica prostrado e não consegue realizar as coisas que a gente quer. E a questão é, qual das duas tem mais força em nós? Porque quando eu falo que eu tenho controle da minha vida, eu tenho que analisar. Porque na maioria das vezes a gente está vivendo a ilusão de autocontrole. Se a procrastinação é um mecanismo de defesa do ego, nós precisamos, então, saber também quem é o ego. Quem é o ego? Vai observando aí que vocês vão ver aonde que isso aqui vai parar. Quem é o ego? Para que ele serve? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quem é o ego? Imagina o seguinte, você chegou aqui hoje, você chegou aqui na Terra, nesse planeta, tá aí lindinha, bonitinha, sentadinha aí. Você chegou aqui nesse planeta como qualquer outro animal. Inseto, uma barata, até mesmo uma bactéria. Né? Um cachorrinho, como qualquer outro animal, nós chegamos aqui. E para habitar esse planeta, nós precisamos de um manual de sobrevivência. Então, por um momento, pense no ego como um manual de sobrevivência. Para quê? Para nos permitir sobreviver nesse planeta chamado Terra. Ele faz com que o animal já nasça sabendo se virar, como respirar, se ele vai respirar debaixo d'água, se é no ar, se ele voa, se ele rasteja, se ele anda, né? Se ele vai mamar, se late, se mia, se chora, né? Se está com fome. Tudo isso relacionado com o nosso corpo físico, com o nosso ego. Então, esse corpo físico, na verdade, ele é um presente. Ele é um presente maravilhoso, que nos permite estar aqui. É uma tecnologia de uma sabedoria enorme. É um verdadeiro manual de sobrevivência. Então, a função do ego, a função dele é permitir que a nossa consciência, que o nosso outro eu, né, o nosso eu superior, a nossa essência, nossa centelha divina, entenda como você achar melhor, ela interaja com esse mundo. Porque enquanto eu sou apenas consciência, apenas espírito, apenas centelha, por uma questão de frequência, nós não conseguimos interagir com esse mundo. Mas tem uma situação. Como manual de sobrevivência, como ferramenta, né, o ego ele tem uma agenda. Ele tem uma agenda a cumprir. E a agenda dele é manter você viva, para que você possa propagar a espécie. Então, o que ele faz? Ele sequestra o seu sistema nervoso, ele sequestra a sua centelha divina para te manter inconsciente e focada em 3 comportamentos básicos, comuns a toda forma de vida. Seja gato, cachorro, homem, barata, grilo, bactéria, todos têm a mesma situação.
3 comportamentos. Quais são eles? Dave Asprey, um escritor maravilhoso, ele chama de os 3 F. Fobia, fugir e se esconder ou enfrentar as coisas mais assustadoras, né, que ameaçam a sua sobrevivência. Segundo F, fome, comer tudo que está à vista para não morrer de fome. E fuder. Para quê? Para propagar a espécie. Afinal de contas, um tigre pode te matar imediatamente, então ou você foge ou você enfrenta e mata ele. A fome pode te matar ali de 1 a 2 meses. E se você não se reproduzir, mata o quê? Mata uma espécie inteira numa geração. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido aí para vocês? Então, é o ego, é ele que aperta os botõezinhos quando você recua diante de um desafio, quando você recua diante de fazer aquilo que você tanto quer e você não consegue, talvez um trabalho que você tenha que apresentar, talvez um projeto de começar alguma coisa nova e você vai e recua. Né? Você recua, come demais ou passa muito tempo tentando obter a admiração, a atenção dos outros. Então, nós somos programados desde que nós nascemos, nós já viemos com essa programação, é de fábrica, para lidar com essas situações. Ele não quer saber se aquilo vai te trazer crescimento social, não é do interesse do ego, não compete a ele. Ele não quer, ele não está nem aí, ele não quer saber se aquilo vai te trazer sucesso. Se você vai ficar feliz ou não, ele não está preocupado com a sua evolução, com a sua missão, com a sua religião. Ele não está preocupado com o que Jesus falou. Se você quer emagrecer ou não, ele não está preocupado com isso. A única preocupação dele é sobreviver. E ele cumpre esse papel maravilhoso. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Se você tem poder e força, você garante algum nível de segurança, correto? Se você tem segurança, você não vai precisar correr e nem enfrentar coisas assustadoras, como a gente falou, um tigre ali, não é verdade? Já o dinheiro garante o quê? Fartura. E se eu sou fisicamente bonita, tenho um corpo legal, tenho uma aparência bonita, isso significa que eu vou ter mais chance de atrair um parceiro, de se reproduzir. Resumindo, poder, dinheiro e sexo. A maioria de nós vive em busca dessas 3 coisas sob o comando do nosso corpo físico, do nosso ego. Então aqui, pessoal, nós temos um grande desafio. E esse desafio, à medida que nós vamos ali vencendo ele, a gente vai evoluindo. É onde a gente fala assim, fulano está evoluindo, está crescendo, né? Esse é o grau de evolução. Eu vou vencendo esse desafio. E hoje, se nós formos nos comparar com qualquer animal, até mesmo seu animalzinho aí de casa, um gatinho, um grilo, um inseto qualquer, todos nós somos idênticos. Nesse nível, temos a mesma inteligência. Todos os animais e humanos vão atacar, vão fugir, vai comer e vai furunfar para quê? Para sobreviver, né? Mas aonde que começa o problema então, Joyce? Aonde que começa o problema? Quando nós, humanos, nós nos identificamos unicamente com o nosso corpo físico. Nós não temos consciência que existe, nós não percebemos ainda a nossa essência, nós não percebemos a nossa centelha divina, nós não percebemos que nós temos uma consciência aqui dentro de nós. Ela está presa, lembra? Ela foi sequestrada e ela permanece dormindo dentro de cada um de nós, enquanto a gente não acorda para isso, enquanto a gente não enxerga. E a pessoa, então, ela se enxerga como corpo, né? E isso é muito, assim, fácil de acontecer, por quê? Porque você todo dia vai lá na frente do espelho, ali se arrumando para ir trabalhar, você se olha, você não enxerga a sua consciência. A sua consciência não aparece ali. Você só enxerga o quê? Você só enxerga o seu corpo, né? Então, nós temos essa integração com ele, porque ele nos ajuda em tudo aqui nesse mundo. E nós acabamos nos confundindo com ele. Isso é muito natural, porque nós somos materialistas. Nós somos muito materialistas ainda. Então, a gente não consegue ver a nossa essência no espelho,
E até tem um medo dentro dessa questão, né? O ego tem medo disso, de que a gente não seja nada. Porque se eu não for esse corpo físico, então quem sou eu? Isso dá medo. Então você olha para o espelho, você sorri, ele sorri, você mexe, ele mexe, e você vai se identificando com ele. Fala lá, essa sou eu. E você vai agir de acordo com as vontades do seu corpo, do seu eu. E aí eu te pergunto, enquanto nós permanecemos nesse estado de consciência, que diferença nós temos de uma barata, de uma formiga, de um cachorrinho? Nós somos muito parecidos com eles, com os nossos amiguinhos de estimação, né? Muito parecido. Então, nessa comparação de humanos e de animais, alguns até levam mais vantagem. Tem uns que voam, outros têm uma força extraordinária, igual um cavalo, outros mudam de cor. Pensa, tem alguns que têm um corpo, leva até vantagem nessa questão. Então, se nós pensarmos aí direitinho, até nesse nível aqui, qual que é a real diferença entre nós e de qualquer outro animal? Então, gente, vamos analisar mais um pouquinho. Chegar mais perto. Você veio aqui hoje para essa live, tá aí bonitinha, sentada, né? Buscando autoconhecimento e tal. Mas dá uma olhada para você aí agora. A maneira como você está sentada. A maneira que você escolheu ficar, a posição do braço, da mão, da cabeça, né? A posição que você colocou o seu celular, talvez o computador, não sei por onde você está ouvindo, né? Você escolheu conscientemente essa posição? Ou você nem percebeu? Ou você nem se deu conta da posição que você está agora? Fala para mim. Por quê? Porque foi seu corpo que escolheu, né? Ele escolheu porque é a posição que gasta menos energia. Pensa comigo hoje de manhã, quando você acordou. Quem que acordou? Você abriu o olho, quem acordou? Foi você ou foi seu corpo físico? Você pensou assim, tô dormindo, vou acordar? Ou você acordou e a consciência chegou ali e falou, opa, amanheceu, acordamos. Quem acordou foi o seu corpo físico. Ele tomou a primeira atitude, a primeira ação do dia, né? E aí você vai lá, dá aquela espreguiçada, né? Quem foi que se espreguiçou? Foi você? Quem que se espreguiçou? Quem você acha? De novo, foi o seu corpo que mandou você espreguiçar. Porque isso também é uma necessidade física, tem a ver com sobrevivência, com ligar o corpo, com ativar o cérebro. Porque depois de uma noite toda dormindo ali paradinha, quietinha, às vezes na mesma posição, a circulação fica lenta. Agora eu te pergunto, o cachorrinho também, ele espreguiça, não espreguiça? E aí você vai no banheiro. Quem é que decide isso? Foi você que falou assim, eu quero eliminar um pouco de toxina aqui, eu quero ir no banheiro. Ou foi seu corpo que deu ali aquela sensação, aquela vontade e fez com que você fosse no banheiro? Quem é que decidiu isso? Né? Quem decidiu também foi o seu corpo, que está na hora, olha, de você ir no banheiro para liberar a toxina. Né? E aí você vai no banheiro. Então ele te dá vontade para você ir. Assim como os animais também vão. Assim como os animais também espreguiçam. Seguindo a vontade que foi criada pelo seu corpo, pelo seu ego. Para quê? Para você ir no banheiro. Aí você fala assim, tomar café. O café foi eu que escolhi. Será que foi mesmo? Será que foi você que escolheu exatamente assim a comida melhor que é para o teu corpo? Porque essa é uma escolha da centelha, da consciência. Ou será que você foi lá só e pegou o que você já está acostumada, mesmo sabendo que faz mal? Né? Mas, de qualquer forma, mais uma vez, foi o corpo que trouxe essa sensação de fome, justamente para que você, como escrava dele, fosse atrás de comida também. Isso também acontece com os bichos, né? Sim ou não? Os bichos sentem vontade de comer e também saem atrás de comida. Vai procurar, né? Até os que estão na rua vai remexer lixo, os que são de casa vai procurar nas suas vasilhinhas, entende? E aí você tomou seu café, vai trabalhar. E agora? Quem será que tomou essa decisão? Foi você? Lembra? 2 eus, né? Estamos trabalhando aí com os 2 eus. Quem de novo tomou essa decisão? Foi você ou foi o seu corpo físico? Antigamente, nossos antepassados, eles precisavam caçar para trazer o alimento.
Tem alguns que até caçam hoje, mas é mais por esporte, né? Não por sobrevivência. A não ser quem está lá no meio do mato, os índios, né? Aquelas aldeias lá. Então hoje nós trocamos, né? Trocamos a caça por trabalhar para sobreviver. Ou seja, faz parte também do processo de sobrevivência. Aqui você pode até dizer, não, Joyce, mas eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar porque eu quero dar minha contribuição. Eu amo o que eu faço. Eu tenho prazer de fazer isso. Eu tenho prazer em servir. Aí sim você pode dizer para mim que foi a sua essência. Mas se você foi por obrigação, porque isso aí de trabalhar por prazer, porque gosta, porque ama aquilo que está fazendo, acontece com uma parcela assim muito pequena da humanidade. A maioria já sai de casa puta da vida. Caraca, que merda, hoje ainda é quinta-feira e vai forçada a trabalhar. Você percebe a diferença? Você vai trabalhar por prazer ou por obrigação? A obrigação para sobreviver, né? Então, essa é a grande diferença, porque o ego fala assim, olha, você tem que ir trabalhar. Você tem que acumular. Então, se você foi por obrigação, mais uma vez, foi o corpo físico, foi o ego. E você vai mesmo, mesmo contra a sua vontade. Entende? Então, chega a hora do almoço. Aí você vai almoçar, nem precisa falar de novo, né? É a mesma situação do café. Ele te dá aquela sensação e você vai comer o que está mais fácil ali, o que está mais cômodo, o que te traz mais energia e tudo mais, né? E aí você vai, trabalha a tarde toda, volta para casa, janta, mesma situação, né? Mais uma vez, é seu corpo que te deu ali aquela fome, aquela vontade. Aí você fala assim: ah, agora eu vou deitar no sofá, vou descansar, vou assistir aqui minhas séries, um filme, minha novela, né? Agora é minha essência? Será mesmo? Pensa aí um pouquinho. Será mesmo? 99,9 das vezes, essa atitude também é uma atividade de descanso. E a gente chama isso de quê? De lazer. Né? Isso também é uma função de quem? Do ego. Ele te dá o prazer de não fazer nada. Porque é hora de você economizar energia. Mesmo que você tenha decidido que você ia chegar em casa e você ia vestir uma roupa e você ia dar uma caminhada. Né? Ele fala assim, não, fica quietinho aqui. Você já cumpriu sua agenda do dia. Não vai não, tá tão bom aqui. Porque é hora de você economizar energia. Você já cumpriu sua agenda. O ego não quer que você gaste energia fora do que precisa. Ele não quer que você saia por aí correndo, que você vai para uma academia, que você vai fazer um curso novo para poder aprender algo que engrandeça a tua alma, né? Algo para o seu crescimento, para a sua expansão de consciência, entende? Ele não está preocupado com isso. E aí você fica ali até quase nem ter vontade nem até de tomar banho, né? Ou vai lá, levanta, toma um banho e vai dormir. E também não precisa nem falar, né? Então, gente, analisa aí direitinho até aqui qual que é a real diferença nossa e de qualquer outro animal. Percebe? Você dormiu, você acordou, você foi ao banheiro, você trabalhou, caçou comida, né? Ou caçou comida, trabalhou, caçou comida. Você descansou, dormiu, né? E tem pessoas que passam 100% do dia dessa forma, sem tomar nenhuma atitude como essência, como consciência. Ou seja, 100% do dia sendo controlada pelo ego. Igual os animais, igual a barata, igual um cachorro, igual um cavalo, né? Qualquer um. Não deixando nunca a sua essência se manifestar, se expressar, tomar atitude, crescer, viver, fazer alguma coisa que acrescente tanto na sua vida, como talvez para a sua família, para a sua comunidade, né? Movido pela energia do amor e não da obrigação. Essa é a diferença. Ela não tem, ela não deixa a centelha expressar. E nada que tenha a ver com o projeto de aprendizado, de compartilhar, de viver a plenitude, porque isso não é da alçada do ego. Ele está no controle, mas essa questão não é da alçada dele. Assim como controlar essas atividades do nosso corpo, essa sensação de fome, essa necessidade de ir ao banheiro e muitas outras que a gente vai ver, né? É uma função, não é uma função da centelha, da essência, é uma função do corpo, do ego. E a gente acaba vivendo sem fazer nada, sem viver a nossa vida em plenitude,
sem viver a nossa vida com algo que não tem a ver com a energia do medo, do ego, do egoísmo. A gente acaba vivendo dentro desse círculo vicioso do ego, de medo, né? De ansiedade, de angústia, da sensação de que vai faltar, né? De que eu tenho que acumular cada vez mais. Porque tudo isso é o ego que está te levando a fazer estritamente o que ele quer, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. E a pergunta é, o que você tem feito em relação aos seus projetos? É hora da gente começar a pensar, né? Cadê aquela sua listinha de sonhos aí de ano novo? O que você já conseguiu realizar dela? Ou você já foi só nos primeiros dias e já deixou de lado? Conta pra mim. Alguém pode até falar assim, mas eu faço alguma coisa pra minha essência no dia. Mas são as exceções, né? E não deveria ser assim. A regra seria o dia inteiro. Então, qual que é, se você faz, o percentual em que a sua essência realmente define alguma coisa? Às vezes chega a ser 1%, gente. E nós vamos ficar até quando assim? Trazendo todo esse sofrimento pra gente e esse vazio na alma. Por quê? Porque a centelha está presa. Então, nós já sabemos aí a origem da procrastinação, sabemos quem ela é, sequestradora aí da nossa consciência, da nossa alma, da nossa essência. Mas como sair desse sonambulismo? Como tirar, como resgatar ela? Como assumir o comando da nossa própria vida? Porque hoje a gente perde para o sofá, perde para a batata frita, não é verdade? Perde para as redes sociais, fica ali horas e horas. Como resgatar a nossa consciência desse estado? Tirar ela desse cativeiro que a procrastinação colocou ela lá. O primeiro passo é isso que a gente está fazendo aqui, é trazer clareza. Nós precisamos entender bem o que nós estamos fazendo e por que a gente faz. E a gente precisa entender quem somos nós. Quando nós respondemos a essa pergunta, a nossa essência começa a se libertar. Daí então, a gente começa a perceber a presença dela. A gente começa a perceber a presença quando é pela essência e quando é pelo ego. A gente começa a entender que não ela só existe, como ela também é muito forte, muito mais sábia do que o próprio ego. E que ela pode sim controlar o ego, ao invés de viver igual um animal, igual um inseto, né, sendo controlada pelo ego o tempo todo. Então ela para e percebe assim, poxa, é minha vontade. A minha vontade deve prevalecer sobre a vontade do corpo. Eu posso. Se o corpo falar assim, eu tô com fome, eu não vou comer. Porque eu estou de dieta, eu não vou comer essa alimentação, eu vou comer tal coisa. Você passa a perceber que você pode se opor contra as vontades, contra os desejos do corpo. Porque você está no comando agora. Só que a gente não se opõe porque a maioria nem sabe. E pior, a gente não sabe nem que tem uma essência. Nunca sentiu, nunca teve o sabor de apreciar estar, né, conectada com esse eu superior. Então, a partir desse momento que eu tenho esse conhecimento, eu posso entender o quê? Que eu posso me opor. Ela pode estar no governo de tudo isso. Foi para isso que Deus nos colocou nessa terra. Está escrito lá em Gênesis 1:26, para quem lê, para quem crê a Bíblia, né? Nós somos imagem e semelhança do Criador. E nós fomos feito imagem e semelhança e foi colocado aqui para governar, principalmente sobre o nosso próprio corpo, sobre o nosso próprio ego. Então, mesmo que ele tenha a agenda dele, ele faz muito bem essa agenda. Só que eu preciso assumir o controle. O ego faz muito bem a agenda dele e ele vai continuar existindo sempre. Porque além do que nós já falamos, ele tem outras atividades no nosso corpo que faz com que o nosso corpo funcione 100% independente de nós. Nosso corpo funciona, seu corpo funciona 100% independente de você. Tem várias funções que ele faz, que ele controla, que você nem toma ciência. Agora, por exemplo, você está aí, você já deve ter jantado. Seu corpo está fazendo digestão. Ele nem perguntou para você se você está de acordo ou não. E ele cuida de tudo, ele controla de tudo. Desde a hora que você pôs o alimento na boca, você mastigou, que você engoliu ali, o estômago começa o trabalho dele, esôfago, intestino, fígado, bile, todo o processo ali, tudo, tudo, tudo. Então o corpo, na verdade, ele só vai pedir a sua opinião quando ele depende de você. Quando ele depende, por exemplo, que você vá comer. Olha, eu tô com fome. Levanta aí, vai caçar ou vai buscar alguma coisa. Hoje a gente busca na geladeira. Ele depende de você também para ir no banheiro. Então, ele te dá aquela vontade, né? Aquela sensação, vamos chamar aí também, pode ser dor. Olha,
eu estou precisando de dormir aqui, porque eu tenho meu trabalho a fazer e ele depende que você vá para a cama, vá dormir, né? Então ele te dá sono para você ir dormir. Então, quando ele depende de você de alguma forma, ele te dá uma vontade, uma dor para você ir fazer o que ele quer. Agora, quando ele não depende de você, ele nem pergunta a sua opinião, ele não quer nem te consultar, não interessa a sua opinião. Então, sua digestão está acontecendo aí agora, queira você ou não. E acontece assim de uma forma muito linda, quase que milagrosa, quebrando ali todas as moléculas, transformando tudo isso, enfim, em energia. Seu coração está batendo aí agora também. Você não pode simplesmente falar assim: ó, coração, para de bater aí. O coração, sai daí, move aqui para a direita. Você não controla. E tem várias outras coisas que você faz e você nem tem consciência de que está acontecendo. Sua participação é zero. Seu cabelo está crescendo aí nesse exato momento, suas unhas, seus rins estão funcionando, filtrando todo o líquido do seu corpo. Cada célula do teu corpo está alimentando, se reproduzindo. Tem tanta de coisa acontecendo aí dentro do seu corpo agora que você não tem nem ciência. Você nem toma, ele nem pergunta a sua opinião. Então, como é que eu posso dizer que eu sou meu corpo? Se eu não tenho nem controle do que acontece dentro dele. Vocês conseguem entender a complexidade, né, disso que a gente está falando? Se eu não tenho nem controle do que ele faz, ele se manda, ele tem vida própria. Como é que eu posso ser o meu corpo? Ele faz parte do conjunto, mas eu não sou só ele. Eu tenho que separar isso daí. Eu tenho o corpo e tenho a essência. E muitas vezes eu não tenho consciência nem do que o corpo está fazendo e muito menos da minha centelha. Então para pensar aí. Você ganhou esse corpinho, te deram esse corpo aí de presente. E ele vai te acompanhar aí por muitos anos, por uma vida longa, se você cuidar bem dele. Você vai ter uma vida mais feliz, mais saudável, mais energia, mais alegria. Então não seria o lógico que a gente escolhesse, assim, optasse por uma boa alimentação, por manter esse corpo na atividade máxima dele, funcionando a todo vapor? Essa seria a lógica. Mas isso só acontece quando a sua essência está no comando, quando ela está no governo e ela diz: eu vou decidir o que eu vou comer, eu quero uma comida saudável. Aí, quando a gente está sob o controle dela, sobre o comando dela, ela diz e ela decide e acontece. Agora, quando a gente está sob o controle do ego, do corpo, a gente não tem esse pensamento. A gente sabe que faz mal, fica obesa, morre de infarte, tem diabetes, é uma desgraceira total. Mas continua fazendo. Por quê? Porque a gente não consegue nos separar do ego, né? Se desvincular dele, tá? A gente precisa parar de achar que nós somos ele. Nós precisamos separar isso aí muito bem. E o que acontece? O ego, ele quer energia rápida, barata, né? O nosso corpo quer energia rápida. E daí a gente não consegue nem escolher a nossa comida. Nem isso a gente consegue fazer quando a gente está submissa e escravizada pelo ego. Outra coisa que acontece aí sem a gente pensar. O corpo está o tempo todo se curando. A gente também não tem consciência disso. Perceba que consciência e corpo são coisas assim totalmente diferentes, tá? O corpo, ele também se vicia na comida, ele se vicia no álcool, ele se vicia em vários tipos de outra droga, uma série de coisas, em sexo. E esse desejo, quando ele vem de vício, é tão grande, que é mais droga, mais comida, mais álcool, que a nossa essência, que a gente nem sabia que ela existia, que já estava presa lá, ela fica à mercê, absolutamente de escanteio. E a nossa vida vira um caos total. Perde a graça. Aí é a hora que a gente fala, nossa, é um vazio aqui dentro que eu não consigo preencher. E aí eu tenho que comer mais e mais para preencher esse vazio. Porque a nossa essência, a nossa alma, ela não consegue sequer balbuciar um salve-me, por favor. Isso já é difícil controlar quando a gente não tem vício. Agora imagina essa força, que ela vem com uma força tão grande que para a gente se livrar disso é preciso muita força de vontade, muita disposição. A gente precisa estar bem atenta a isso. E mais importante do que isso é saber que essa vontade não é nossa. Porque se você não entende que essa vontade não é sua, como é que você vai saber que você tem outra opção? Que você pode lutar contra isso? Não tem como. E a verdade é que você tem essa força aí dentro de você. Fácil? De jeito nenhum. Só que não é impossível, gente.
A gente tem que perceber quando a gente está sendo escrava do nosso próprio corpo físico. Escrava voluntária ainda, tá? Diga-se de passagem. Por quê? Porque a gente se confundiu, mais uma vez, a gente se confundiu com ele, né? Aceitando fazer tudo o que ele quer, seja de bom ou de mal para nós mesmos. Seja comer besteira, seja nos viciar, seja tratar mal das pessoas, seja agredir, todas aquelas emoções que vêm aí do ego que a gente já conhece, que estraga a nossa autoestima, estraga nosso relacionamento, porque nós estamos escravizadas pelo ego. A gente olha no espelho, a gente fica triste, porque a gente vê e só olha o corpo. E às vezes o corpo está envelhecendo. E se fala, poxa, eu não estou gostando disso não. Tem uns pezinhos de galinha aqui, umas rugas, um bigodinho chinês. Eu não estou gostando disso, daquilo. E aí a gente vai ficando triste. Por quê? Porque o ego está vendo aquilo e ele está falando assim, olha, se livra disso, dá um jeito de sobreviver. Porque se continuar assim, a gente vai morrer. E ele entra em desespero, porque a agenda dele é te manter viva. E aí ele começa a ver que ele está morrendo, né? Que ele vai morrer. Ele entra em desespero, ele entra em pânico. E é um desequilíbrio total. Então ele fala, ó, desse jeito aí nós vamos chegar ao fim. Eu vou ficar velha, eu vou morrer. E ele começa desesperadamente a perguntar para a nossa consciência se nós temos uma solução. E a ciência está aí já tão avançada, com tanta solução, e resolve um tantão de coisa, é cirurgia plástica, um monte de procedimento estético, e todo mundo sai aí correndo para atender o ego. Mas a verdade é que você sofre, porque o ego está sofrendo. E como você se sensibiliza com ele, você se confunde com ele, você compra o sofrimento dele. Nós não devemos esquecer, quando a gente se olhar no espelho, que além desse corpo físico, a gente tem ali também a nossa alma. E é ela que a gente precisa começar a olhar, olhar nos nossos olhos e perguntar para nós mesmos, né, o que te faz feliz hoje? Né? Como eu posso fazer você feliz hoje? E começar a ver o que está por trás desse corpo. Né? A ver essa consciência que habita aqui, a nossa alma. Ela não tem idade, ela é sábia, ela é eterna, ela é infinita. Nossa consciência tem que estar lá também. Nós precisamos aprender a deixar de viver como animais. Como? Colocando nossa essência, nossa alma no governo. Você precisa urgentemente acessar a sua identidade e assumir o controle, assumir o governo da sua vida, assumir o governo do seu corpo. Nós precisamos de deixar de sobreviver, que essa é uma agenda do ego, e começarmos a viver. A agenda do ego é sobreviver. É a mesma agenda que nós já falamos dos animais, mas essa não é a nossa. Não é a agenda da nossa essência, da nossa alma. Nós temos que viver, viver com alegria, com desejo da nossa essência e não do corpo, com alegria, desejos da alma. Né? E só tomando essa consciência é que nós vamos parar de viver quase 100% do dia inconscientemente. E nós vamos começar a viver 1%, 2%, depois 10%, 50%, até chegar em uns 90%, onde nós teremos mais consciência de tudo que a gente faz. E as decisões da nossa vida já não vai ser mais controlada pelo ego. Claro, tem as coisinhas dele lá. Tem o funcionamento do corpo também, que é a função dele. Mas é você que está no controle. É você que está fazendo um aproveitamento das suas horas úteis de 90%. Para quê? Para a sua essência, para a sua consciência. E 10% para as reais necessidades do ego aí dentro dos limites que você colocou para ele. Quando a gente aprende a separar isso e entender que o corpo, que é essa sabedoria que nós temos aqui do corpo, e que ele tem uma força tremenda, a gente consegue ter uma compreensão melhor desse processo da procrastinação. Mas existe como você resolver isso? Assumindo a sua identidade, assumindo esse controle, tendo esse conhecimento, tendo esse entendimento. Só que esse é um assunto da próxima live, tá? Existem métodos aí maravilhosos, eficazes para você fazer isso. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima live da semana que vem. Na quinta-feira, nós estamos aí de novo, continuando esse assunto, falando sobre como você pode assumir esse controle. Como você pode começar a controlar, a governar o seu próprio corpo, a sua própria vida e fazer aquilo que realmente faz o seu coração cantar, aquilo que realmente deixa você feliz, entende? Então, semana que vem, eu aguardo vocês para mais uma live. Se fez sentido para você o que nós conversamos aqui, escreve aí no comentário para mim. Quais foram as fichas que caíram? Se fez sentido,
Compartilha com aquela pessoa que vive procrastinando, que você sabe que precisa, que vive só no controle do ego, que precisa urgentemente de ajuda. Curte, para mim saber que você gostou do assunto, que você quer que eu continue trazendo isso aqui para você ter mais conhecimento. Te agradeço de coração. Gratidão por vocês terem ficado comigo aqui até agora. Quinta-feira, então, a gente está aí. Eu vou trazer 5 passos para você começar a assumir esse controle da sua vida. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Uma excelente noite de descanso para vocês. Beijo no coração.